a introduçãozinha para a gente não se perder, onde que a gente estava e até onde que a gente chegou. A gente está nos padrões negativos de repetição, e a gente veio falando como isso, né, como é a autoobservação, como a gente começa a colocar e perceber, a partir do perceber, colocar a intenção consciente, que a emoção começa antes do sentimento, e assim vai. Agora, eu quero falar, e a gente foi falando das emoções básicas e aquelas que se subdividem, né, que é a combinação de emoções, e por que a diferença da emoção e sentimento é importante. Agora eu quero saber, de falar com vocês, por que eu estou falando de emoção numa coisa sobre padrão negativo e de repetição. Porque a emoção, aquela que a gente não tem absolutamente controle, porque ela simplesmente atua no nosso corpo, inclusive no corpo físico, antes de qualquer consciência, pensamento, interpretação e etc., ela é a cola das nossas experiências, das nossas memórias. Então, se a gente está falando sobre padrão negativo e de repetição, então, quanto mais emoção a gente tem aquela emoção com aquela experiência, mais tem cola. E daí, para virar de repetição, a cola que faz isso. Entendeu por que falar das emoções? Não é porque, eu me empolguei e saí falando. Não, é porque essas emoções são as mensageiras bioquímicas que reforçam esses caminhos neurais, que são os nossos padrões. Então, eles ajudam, ela cola e ajuda a construir esses caminhos neurais, inclusive as novas. E assim, todas as emoções, né? Lógico que pensa comigo. Você passou o dia inteiro e assim, as crianças estão gritando lá. Aí eu tenho na memória das crianças gritando lá na janela. Então, e por várias vezes, né? Isso me incomoda porque eu fico insegura, gravando, etc, etc. Então tem um caminho já feito. Então eu escuto o barulho já, entendeu? Tem uma emoção que já nasce antes de eu pensar. Porque se eu pensar, eu já falei delas, estamos de férias, vocês sabem que estão na minha casa, etc, etc. E não passa por esse pensamento, pela interpretação, pelo julgamento, não passa por nada. Escutei as crianças, já tufe, entendeu? Já os cabelinhos da nuca vai... Essa é a cola para aquele padrão. Só que do mesmo jeito, vem a cola, vem a emoção, eu posso escolher, a partir da passagem da emoção para o sentimento, como eu vou reagir, né? Só de falar, lembrar, eu faço a respiração, tá? Toda vez que eu lembro de fazer a respiração, eu faço a respiração. Respiração na barriga, sobe para o peito, solta a barriga, solta o peito. Já não vou reagir. É isso. Então, se eu não reagir várias e várias vezes, vai ter um dia que, se Deus quiser, breve, as crianças vão gritar lá, eu não vou estar nem aí. Entendeu? Por quê? O que acontece, a cola é a emoção. A emoção faz a codificação química dentro do nosso corpo. E assim, imagina a sensação, por exemplo, não precisa ser essa de irritação, euforia, quando você consegue alguma coisa, né? Ou a emoção de luto, perda, quando você perde alguém, né? Então, esses estados emocionais, eles liberam bioquímica, neurotransmissor, hormônio, específicos para aquilo. Então, é assim, dopamina no sucesso, né? O cortisol no estresse, a gente conhece. Eles ficam gravando, colando aquelas experiências na nossa memória emocional. Então, todas as vezes que a gente experiencia as emoções, o nosso corpo faz isso automaticamente.
e deixa mais coladinho. Aquele pavimentação do caminho é com a emoção. Então, por isso, quando a gente está falando de padrões negativos e de repetição, é muito importante a gente tomar conta das nossas emoções. Pelo menos perceber, assim, emoção virou sentimento porque passou através do nosso filtro, do nosso histórico, do que a gente acha disso, das nossas experiências, julgamento, percepção, e daí o que eu vou fazer com isso? Né? Assim, nesse caminho, na emoção a gente não tem absolutamente controle algum. No sentimento você já tem. Né? Em algum caminho desse patamar, até lá dentro do buraco. Quem já não caiu, escorregou e tuf, lá dentro daquele mesmo buraco. Então, padrão negativo e de repetição. Estou lá no mesmo buraco. Ah, então. Mas eu percebi, nossa, melhor do que há 2 anos atrás, que eu ficava lá 2 anos. Né? Quem nunca? Todo mundo. Aliás, a gente cai e não percebe, e quando percebe é que a gente tem alguma ação para ser feita. Porque, lembra, tem o PEN. Hoje eu vou falar sobre o raio, mas percepção, escolha, mudança. É PEN que a minha irmã Renata fala, o PEN. É o percepção, escolha, mudança. Então, é muito isso. As reações emocionais habituais, elas nos mantêm presas no padrão habitual, tá? Padrão antigo. Então, se a gente quer mudar, melhorar, não ter a mesma resposta, precisa aprofundar cada um passinho de formiguinha. Na reação, né? A reação veio de um sentimento, esse sentimento tem padrões, não só padrões, crenças, entendimentos históricos acoplados, e daí chega na emoção, né? Mas as emoções, elas acabam não só colorindo a nossa paisagem, né, do presente, como colore também as nossas memórias. As memórias são interessantes, né, porque a gente tem uma memória e passado mais tempo, a gente coloriu de determinadas emoções e determinadas conclusões que elas ficam completamente ilusórias, elas não são tão reais, mas elas não são aquelas que a gente lembra. Então, quando a gente fica... E isso ajuda, tá? Isso ajuda. Porque aquele negócio de ressignificar, né? A gente fala, vamos ressignificar, mas o que é isso? É pegar e colorir com outra emoção. A gente tem a dopamina, por exemplo, né? E quando a gente escrevi sobre ela, tá hoje nos stories. De merecimento. Então, todo mundo está muito viciado em dopamina, sabe? Nas curtidas no Instagram, que não sei o que, você está vendo mais e mais isso acontecer, a questão da recompensa rápida, etc. Mas também é a dopamina que faz a gente perseguir objetivos, né? Então, eu vou fazer alongamento para não ficar rígida, conseguir levantar da cadeira, todos os dias, entendeu? Também tem essa recompensa a partir de algum esforço que você colocou para conquistar algo. Então, ela não é bicho-papão, ela faz parte da nossa vida. Assim como cortisol e adrenalina também não são bicho-papão. O problema é ficar no cortisol e adrenalina o dia inteiro ou vários dias, né? E daí dá um burnout. Por quê? Porque a gente não tá para ficar no modo ataque ou fuga o tempo inteiro. Então, eles não são, as emoções e os bioquímicos, eles não são um bicho-papão. Eles estão guiando porque a gente não está consciente, igual a nossa mente. A mente que fica falando, ela guia a gente e coloca a gente em lugares, né, desconfortáveis, inclusive, porque gosta de ficar em lugares desconfortáveis mais conhecidos, mas é porque a gente está deixando
as ferramentas guiarem o ser. O ser é consciência. Então, exercendo a nossa consciência, a gente vai colocar cada ferramenta no seu lugar. Então, reconhecer o papel das emoções nessa codificação química, né? Tá acontecendo, nossa, chuchou adrenalina. Agora o que eu posso fazer, né? Para sair. Agora tá faltando motivação. Ah, então vou precisar de um tanto de dopamina, né? E isso a gente cada vez mais tem dopamina fácil. Eu lembro do açúcar, sabe? Quando a gente está precisando de energia, o açúcar branco é a solução? Não, mas ele é energia rápida, né? Então, depende do que você quer, como você vai começar a escolher. Emoção positiva pode ser intencionalmente evocada para facilitar novas pavimentações, as colinhas das vias neurais dos padrões de comportamento, né? Então, quando a gente fala assim, então coloca metas pequenininhas, que nem os nossos passos de formiguinha, e celebra. Eu percebo em consultório com o cliente o quanto as pessoas chegam e falam assim, então, e daí eu sei, e daí eu caí. Falei, tá, mas você caía todo dia e agora você tá caindo uma vez na semana. Então, nossa, você ficou não sei quantos anos numa relação esquisita, para falar, né? E agora, qualquer coisa você percebe. Nossa, então, parabéns, celebra. E não é um celebrar tipo poliana. Não, é um celebrar porque, nossa, já estou percebendo. Eu fiz diferente. Eu demorei 5 minutos para largar tudo e atender. Daí eu vou demorar 10. Depois eu vou demorar meia hora. Depois eu, né? Então, o que é? A gente vai reconhecer que tem a codificação química. É química. Então, não é falta de caráter ou falta de boa vontade mudar padrão. É mais uma questão de persistência e conhecimento. Então falta, eu esqueço, falho. Tá faltando o quê aí para colar, né? Celebrar, comemorar suas vitórias. E daí gerar as emoções positivas que facilita essa via neural ficar mais gratidão, por exemplo, né? Que exemplo. Cultivar a gratidão diariamente, a gente muda de frequência. Então, a cada vez que você valoriza o presente, nutre a sua resiliência, enquanto prática de meditação, por exemplo, para você olhar e perceber, começar a colocar a sua anteninha para momentos de gratidão no seu dia, ajuda a reduzir a liberação desses químicos ligados ao estresse. E daí então, o cortisol e noradrenalina, por exemplo, não só dominam, tem ainda a parte do bem-estar, da gratidão que faz, né? Promove esse estado de bem-estar com a gratidão. Então, essas práticas emocionais positivas é que alteram a nossa neuroquímica, porque a gente foi por partes, né? Então estudar, ver, conhecer, para reconhecer e assim vai. Mas tem a parte química, que também você está dando murro em ponto de faca se você não prestar atenção. Por quê? Precisa usar ao seu favor, né? Então, essa mistura que a gente, sabe, tá vendo? Desde reação, os hábitos, padrões. Isso tudo causa o quê? No conjunto, é a nossa personalidade. Depois de repetir, é um resultado muito complexo de reações químicas do corpo, reação química comportamental, troca e interação social, até a troca e interação energética, né? E essas que ficam perdurando acabam se tornando a sua personalidade. E não necessariamente é o que você é, não é o seu ser, né? Por quê?
Se a gente for vendo cada uma dessas partes, a gente vê que dá para ser alterado. O seu ser em essência não altera, né? Ah, então, eu sou escorpião. Cadê minha Ariana de plantão? Ah, eu sou ariana. Eu sou assim mesmo. Uai, eu sou escorpião, mas eu mudei tanto, né? Então, o que que acontece? Por quê? Aliás, escorpião tem uma vantagem. Vou falar porque eu puxo a sardinha para o meu lado, né? O escorpião, né? Depois tem a cobrinha, né? Para chegar na fênix. Então, a gente também tem a questão de aonde você está, os seus passos até aonde você alcança. Aonde você alcança é infinito, porque é a sua evolução. Então, não é porque você nasceu escorpiana que você vai ficar, né, com veneno na cauda o tempo inteiro. Usa o veneno para fazer remédio. Então, o que que acontece? A gente tem a bioquímica, a gente tem as reações, a gente tem os padrões, tem os hábitos, tem tudo. Mas se a gente tiver lá naquele automático, vai continuar assim e a gente vai receber mais do mesmo. Agora, quero mudar um padrão. Esse está negativo e eu não quero mais. Quero desescolher. Não é nem isso. A gente vai escolher outro e começar a desescolher esse padrão. Porque não vai tirar simplesmente aqueles caminhos neurais da sua cabeça. Não, a gente vai começar a ressignificar com emoções mais maduras, inclusive, aquelas coisas que, né, a gente está olhando para trás. Então, nossa, como eu aprendi para caramba quando eu fui para os Estados Unidos, que não sei o que, não sei o que. Na época, horrores cresce, entendeu? Mas agora ressignifica, porque você vai colocar uma outra colinha, outra emoção. Não é aquela, não vai enfraquecer, ela vai continuar lá, mas a gente vai fazer outros caminhos, outras memórias mais maduras, inclusive. Então, é importante a gente saber sobre a resposta química das emoções e elas variam de pessoa para pessoa, né? Depende da genética, depende do ambiente, depende até do histórico e das experiências. Eu estava pensando consciente e inconsciente, lógico. Então, o equilíbrio dessa interação desses químicos são muito complexos, né? Então, e ainda está em estudo, ou seja, a gente está engatinhando nisso, né? Mas uma coisa que é interessante, por exemplo, que a gente já sabe, a serotonina, alegria e felicidade. Quem não quer serotonina, né? Agora, conhecida como o hormônio do bem-estar. Então, traz satisfação, essa felicidade, a dopamina é prazer e recompensa, então também é liberada com uma certa euforia e também traz a motivação, né? Endorfina. A endorfina, quando a gente faz exercício, por exemplo, a gente acaba inibindo a dor, também é liberada em momentos de grande felicidade, então ela é meio analgésico. O que acontece? Serotonina, dopamina e endorfina. As quantidades que o nosso químico interno está fazendo são únicas para você, pela sua experiência, pelo que você, né, já passou, quantas vezes o químico de dentro de você já fez aquilo, tem uma facilidade ou não tem uma facilidade, não é? Então, cada um vai ter realmente que é complexo, uma dosagem específica, tá? Não é o mesmo químico que faz, o meu químico é diferente do químico da Maria Ângela, por exemplo, não é? Então, agora, a gente lida com a mesma. A gente está falando de felicidade, alegria e tal, mas a gente lida da mesma forma com uma tristeza? Não. Então, nenhum químico vai ser a mesma proporção, né? Falta de prazer, motivação. Bom, começa aqui a pessoas da minha época, a nossa motivação de manhã é tomar café. É um vício, né?
É um vício, se eu não tomo café, eu tomo café preto de manhã. Depois de fazer a raspagem da língua, depois de tomar água e não sei o que, melhorei muito, porque eu acordava e tomava café. Há 10 anos atrás, eu acordava, tomava café e fumava um cigarro, né? Ou seja, a gente vai melhorando, né, ao longo do tempo. Faz tempo que não existe o cigarro, né? Mas faz tempo também que eu já acordo, faço a raspagem da língua e tomo água, espero para tomar o café preto. Mas se eu não tomar o café preto, me dá uma dor de cabeça e eu fico irritada. Então, sim, pouco, né? Antes eu tomava um balde. Ou seja, a gente vai caminhando para usar essa bioquímica que está funcionando o tempo inteiro no nosso ser, para fazer cada vez menos nocivo, talvez, no começo. Menos nocivo, menos nocivo, menos nocivo, até será um dia que eu acordo e tomo chá, né? Já acordei vários dias, tomei chá. E daí, de tarde, tive que tomar um cafezinho como remédio de dor de cabeça. Então, a gente vai desmamando a mesma forma. A cafeína é a mesma forma que a gente vicia nas outras inas, né? Dopamina, serotonina, né? Então, por exemplo, o vício, a gente está falando da dopamina agora, tá uma questão de pesquisa. As compensações das curtidas na rede social, aos joguinhos, sabe? A facilidade de você pegar. Antes a gente ia no cinema para assistir, né, um filme, agora está aqui, tá à mão. E você, kkkk, daqui a 5 minutos você está assistindo o filme que você queria. Não tem espera, não tem esforço. Lembra quando a gente tinha seriado, que era um por semana, e não tinha repetição, né? Então era aquele que você perdeu, pronto, vou assistir o Hulk só semana que vem, né? Então, por quê? A gente tinha a espera, a antecipação, e daí culminava em fazer o que você estava esperando. Então, esse caminho foi encurtado, e agora a gente vai ver as consequências disso, né? Não são todas negativas, mas vai ter consequências negativas também. Então, que nem estresse e ansiedade. A gente está vendo de toda uma geração workaholic que teve, né? A minha, né? Que faça enquanto eles dormem, sabe aquela coisa de ganha-ganha e etc. Esses períodos de ficar, que estresse é bom, não é estresse bom 24 horas e nem 7 dias por semana. Sou movida a desafio, escuto isso bastante em consultório. Então, e daí repensar se esse sou movida a desafio não é, talvez, o vício da adrenalina. Né? E a adrenalina aumenta, sim, a nossa tensão, a frequência cardíaca, a pressão, lógico, a respiração, expande as nossas vias respiratórias, prepara o corpo para luta ou fuga. Mas é para a gente ficar assim 24 horas por dia? Né? Não tem mais leão, é só um prazo. Né? A gente não vai morrer. Então, ficou desproporcional, e enquanto um tanto para gerar atenção, você, né, ficar alerta é uma coisa, e ficar em estado de alerta o tempo inteiro é outra, completamente diferente. Então, o que acontece, e a gente já falou disso, mas eu vou repetir, é que quando a gente está no estado de estresse, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta o nosso nível de glicose no sangue para dar o pique, né? Mas ele suprime algumas funções, por exemplo, o digestório. E qual é o órgão que mais gasta energia no corpo? Então é interessante achar que você está lá no estresse de reunião, ou, sabe, escritório e competição e não sei o quê, que você está pensando direito. Não tem nem
até o seu aparelho circulatório está privilegiando os seus membros, braços e pernas, para você atacar e fugir, ou fugir, né? Então, nem aqui está recebendo a quantidade normal de sangue, da corrente sanguínea, para pensar direito, não está nem oxigenando 100% como deveria. Então, não é por aí. Então, a gente perceber e saber o que acontece, ó, fora também a gente recebe adrenalina, noradrenalina, né? E essa noradrenalina e adrenalina também estão muito ligadas à raiva e à agressão. Então, a gente fica com o paviozinho curto, né? Porque a gente tá no estresse, agora acontece alguma coisa, uma vírgula saiu do lugar, meu Deus, né? A pressão já estava alta, a frequência cardíaca também, né? Então, esse estado de hiperexcitação prepara para pular para raiva e agressão, não é? E a gente deveria usar para, por exemplo, surpresa, choque, desencadear reação para alguma coisa inesperada, né? Então, tem essas reações bioquímicas, que são as emoções, e fazem cola no nosso caminho. O que acontece se a gente ficar lá no estresse e ansiedade? Tudo é para ontem, então você perde a noção de prioridade, ou seja, você vai caindo nesse padrão negativo, né, que você não está escolhendo, você está seguindo. Então, por que é importante a gente saber? Porque se as emoções geram as reações que se juntam com essas referências, pensamentos, interpretações, eles acabam gerando sentimentos. E com o tempo, eles geram comportamentos. E se esses comportamentos prejudiciais, eles ficam se adensando, tudo vai ficar no padrão negativo e leva a resultado muito insatisfatório. Que afeta o nosso bem-estar, e fica recorrente, e a gente fica naquele ciclo. Quem percebe que fica no ciclo? Em vários momentos a gente fica num ciclo de repetição. Eu não sei como é que aconteceu isso de novo. Mudou o nome, mudei de país e as coisas continuam do mesmo jeito. Por quê? Por causa dos nossos padrões, é fruto dessa repetição contínua. A gente está fazendo a equação e querendo mudar o resultado, mas a equação continua a mesma. A bioquímica e a emoção, o sentimento, padrão de pensamento, comportamento, e assim vai. Então, o que gera? Essa repetição, e quando a gente vê que repete, por mais que eu estudo, não, precisa de ação. Não é só a consciência, o intelectual, precisa de ação. Porque se não tiver ação, já com ação a gente leva para baixo, a gente abaixa a nossa autoestima, caí de novo. Como se você não tivesse vivido 20 anos fazendo a mesma coisa e tá ali um mês fazendo 5 minutos de meditação. Não tem nem comparação. Entende? Então, essa repetição que coloca a gente para baixo, essa a gente precisa prestar atenção e começar a ver as prioridades e colocar os pingos nos is, sabe? O que é? Atenção é no verbo gerar. A gente, além de prejudicar, a gente gera os relacionamentos, interconexões e conflitos. Então, a gente presta atenção nesse verbo. A gente está gerando. Então, reconhecer que esse gerar vem desses padrões, e esses padrões vêm de pensamentos, e vem de histórico, e daí dos sentimentos, e dos sentimentos das emoções, e a gente vai buscando e puxando o fiozinho. Até aonde você vai puxando o fiozinho, até aonde você conseguir. E celebra cada fiozinho puxado. Cada nozinho que você chegou, sabe? Puxa o fio, chegamos no nozinho. Esse daqui, nossa, esse daqui foi difícil, mas eu reconheci como isso e aquilo. Você vai puxar mais aprofundado, celebra. Porque você foi treinada para ficar no negativo. Então agora a gente precisa treinar para ficar
Menos nocivo, menos nocivo, menos nocivo, até positivo, até o neutro. Aí a gente começa a positivar, tá? Então, essa requer introspecção. E para introspecção, para a gente olhar para dentro, esse mergulho, para a gente perceber, a gente começa primeiro naqueles que estão mais gritantes, tá? Quais são os mais gritantes? Aqueles que engatilham a gente. Então, começa a puxar o padrão negativo a partir dos seus gatilhos. Sabe quando chega a pessoa chata, terapeuta, que fala assim, então, aquela pessoa que te irrita? Então, a irritação está na gente. Ah, então, tá. Então, por quê? O que é naquela pessoa que me irrita, né? Qual o comportamento, o conceito, o jeito que conduz, respira ou fala, o que é, não é a pessoa, naquilo que me irrita. Qual é o conceito que eu vou puxar? Para começar a puxar o padrão negativo e de repetição, né? Começa pelos gatilhos, utilizando essas ferramentas de introspecção, e a partir desse daí, então, mas eu quero saber mais, tá, calma, mas você já trabalhou com esse que você achou? Porque tá tudo lá no nosso subconsciente, no inconsciente, lá naquele porão, tá? Nos 95%. Esse 5% tá querendo só atropelar. Se ele atropelar, o que vai acontecer? Vai empurrar para dentro do porão de novo. Então, é isso que a gente quer. A gente utiliza a ferramenta, utiliza os passinhos de formiguinha, utiliza a respiração, 5 minutos de meditação para a gente ir aumentando a consciência e escolher respostas mais saudáveis. É exercício, lembra do vigiar e orai? Então, é o vigiar. Né? É o vigiar. Então, o vigiar assegura a nossa evolução pessoal. Lembrando que, sim, passinhos de formiguinha, dando um passinho de formiguinha, você não está no mesmo lugar, e passinho feliz valem por 3. Então, é isso. Persistir nos padrões negativos é escolha, mas é uma escolha já comprada, viciada, sabe? Não é falta de caráter, não é uma coisa de você não para de fazer isso porque você não quer. Porque tá na nossa química. Pensa num vício. E esse vício é dentro da gente. A química a gente faz aqui dentro. Então, fingir que você está julgando o vício do outro, sabe? Você não sabe. Então, e a gente tem esses confortos ilusórios. Então minha cabeça não para, eu vou jogar joguinho, ou vou assistir Netflix para baixar, né, para aquietar. Na verdade, você só vai abafar. É como se tivesse um barulho aqui do ventilador e eu colocasse a música mais alta para não escutar o ventilador. Eu parei o barulho do ventilador? Não, entendeu? Eu só estou abafando. Então, o que a gente quer é romper o padrão, porque é essencial para a gente evitar as repercussões que a gente quer escolher melhor, quer fazer melhor, né? Bom, e agora vou preparar suas dúvidas, né? Pode colocar, mas eu vou sugerir a minha referência de hoje. Espera aí, do livro do Joe Dispenza. A gente até pode fazer uma aula sobre o livro, só passando o livro do Joe Dispenza. Quebrando o hábito de ser você mesmo, Dr. Joe Dispenza, tá? Essa é a referência que eu tenho para esse pedacinho de aula, tá? Dúvidas? Coloca aí. Vou parar de gravar. Falei que eu ia ensinar um dos meus dicas. Eu não gosto muito de dar dica, então eu fico meio assim de falar dica, mas é uma coisa de colocar no post-it para a gente lembrar. Não é uma dica, mas é uma ferramenta para que a gente lembre de fazer.
Então, a minha ferramenta de post-it adoro post-it, então, colocar post-it com um raio. E daí o raio, o que quer dizer? O R, reconhecer. Reconhecer, identifica o que é seu e o que não é seu, o que não te pertence. O que é seu, você sabe na essência. O que não é seu, pode ser da sociedade, da cultura, do tempo, né, pode ser modinha, pode ser supérfluo, pode ser da estação, pode ser dos seus pais. Quando a gente reconhece, é tipo: "Nossa, parece minha mãe falando". Então, isso não é seu. Então, começar a identificar o que é seu. Então, identifica o que não te pertence. Reconheça. Então, conhecer novamente o que é você, tá? O que é seu. Aceitar. A de aceitar. Perceba como você sente, porque aceitar não necessariamente é gostar, tá? Então, quais são os seus pensamentos durante o dia, diante das situações? E elas são o que são, tipo, acabou a luz, acabou a luz, é o que é. "Ah, porque eu devia ter comprado não sei o quê para carregar o celular na bateria solar". Então, já deixa isso para fazer quando voltar a luz, porque agora não tem nem internet. Então, a coisa é o que é. Então, o aceitar é ver as coisas como elas são, né. Não é não gostar, eu posso não gostar, é um direito meu inclusive, mas aceitar é ver que é o que é. Isso ajuda tanto, né, nos nossos padrões, porque é isso, então fez a bioquímica, eu reagi, é o que é. Próxima vez eu vou querer fazer diferente um pouquinho, pronto, tá. In e de investigar. Avalie as suas percepções elas são, eh, moldadas pelos filtros que você tem, e a gente tem muitos filtros, né. Então, é influência externa, ou das outras pessoas, é do clima do vai com todo mundo, é costume, sempre fiz assim, ou pode ser interna, como experiência, como vivência, como resposta de alguma coisa que você tentou lidar. Então, investiga o que que é que está acontecendo, né. Quando começa a puxar o fiozinho, "Ah, sim, achei um nó". Então não é: "Ai, achei o nó e vamos seguir". Não, investiga. Deixa eu ver aquele nó. Quando será que eu fiz esse nó? O que que será que aconteceu para eu ter decidido fazer esse nó, tá? E antes de começar a desatar o nó, o observa. O momento que você de perceber se você age em direção ao seu propósito, você está colocando a sua intenção ou você está reagindo, fazendo novamente o que você estava programado a fazer, fazendo da mesma forma, ou agindo por impulso, diante de alguma situação, diante de algum acontecimento. Então, esse meu lembrete do raio é fazer um post-it com um raio. Tá? E daí você, é mesmo, aonde que eu estou nesse momento? Vou fazer o reconhecimento, vou precisar lidar mais com o aceitar, eu já posso ir para o investigar, ou já posso observar, tá? E depois do raio, eu só agradeço e até a próxima.